Olá pessoal, estamos aqui de volta. Vou começar mais um vídeo falando sobre o assunto preferido meu e de muita gente, ufologia, e como isso começou. Não foi no ano passado, não foram há 10 anos atrás, nem séculos, milhares e milhares de anos. Eles já estão aí há muito tempo. Vou começar falando sobre um livro do escritor Jim Marrs. Ele é bem famoso, ele já faleceu, 2 anos atrás, se não me engano. Eu conheci aqui em Toronto, numa palestra que ele realizou aqui na Universidade de Toronto. Ele escreveu um livro chamado Our Occulted History, ou A Nossa História Oculta. Eu não sei se também tem em português, mas é um livro fantástico. Ele diz que nós, terráqueos, vivemos como numa ilha plácida de ignorância, no meio de um mar negro e infinito. Embora isso não signifique que nós não devamos viajar para longe. A ciência cada vez mais está se esforçando nessa direção, né? E algum dia nós vamos juntos em busca desse enigma. E isso vai abrir algumas perspectivas que possivelmente serão aterrorizantes. E, na realidade, na nossa posição é um pouco assustadora isso tudo, porque nós não sabemos, não temos respostas para esses mistérios todos. E quando essa realidade acontecer, como é que nós vamos ficar? Nós vamos enlouquecer ou nós vamos fugir da sabedoria e do conhecimento para a luz mortal, né? Na paz e na segurança de uma nova idade das trevas, né? Como aconteceu, que as religiões nos mantiveram nas trevas durante todo esse tempo, mais de 1000 anos. Será que nós vamos enfrentar essa realidade? Eu acho que sim, né? Muita gente hoje já está abrindo as suas mentes e já essa discussão já é ampla, já está na mídia tradicional, na mídia... na internet, nas redes sociais, nos livros, nos shows, nos filmes de ficção. Então nós estamos caminhando para lá. É uma abertura lenta e gradual, mas é uma abertura a uma coisa lá fora e nós vamos descobrir o que é. Muitas pessoas acreditam em lobisomens, saci pererê, adoração ao diabo, feitiçaria, magia negra, ocultismo, wicca, né? Anjos. Embora seus adeptos considerem que existe um aspecto sobrenatural em tudo isso, em todas essas crenças, né? Que muitos crentes, muitas pessoas seguidoras dessas linhas, né, escolheram colocar sua fé nessas histórias, essas mesmas pessoas se espantam facilmente se aparecer uma outra narrativa para esses fenômenos. Quer dizer, a ideia de que seres alienígenas do espaço sideral ou de outras dimensões podem ter ou podem estar tentando assumir o controle do nosso planeta, bum, acabou o papo. Não querem mais saber. A palavra ocultista, né, muitas vezes é mal interpretada como significando sobrenatural, ou magia. E, na verdade, ela é definida simplesmente como escondido ou ocultado. Mesmo assim, essa palavra também envolve uma conexão com o espaço exterior, ou com os céus. Em termos astronômicos, a palavra ocultada equivale a um eclipse, né? Como em que um corpo celeste é mascarado por um outro, é escondido atrás do outro. Então, que história é essa que estão escondendo de nós, né? Parece que algo não humano procura controlar o planeta Terra e pode até ter contribuído para o advento da nossa humanidade moderna. Muita gente acredita nisso. Tem muito trabalho feito em cima disso. Nós temos no campo do entretenimento, no cinema, na TV, nas revistas, livros, essa ideia já não é mais estranha. Está dominando a mídia, como eu falei, todos os aspectos da mídia. Até agora a famosa invasão da Área 51, que é uma grande brincadeira. Mas a coisa toma um vulto, todo mundo sabe o que é um ET, o que são discos voadores, implantes alienígenas, abduções, isso é papo comum. Isso não é mais nenhum mistério, como era alguns anos atrás. Isso é assunto comum na boca de todo mundo. Crianças já brincam com isso. Entram nas lojas, você vê um ET Grey, você vê discos voadores, a internet está cheia de vídeos, a Netflix tem filmes e mais filmes sobre o assunto. A grande maioria é catastrófica, claro. Nós temos lá os alienígenas humanoides que visitam a Terra, na série da televisão, por exemplo, a série V, né? Quando o pessoal tem uma pele, tira a pele, tem um reptiliano por baixo, humanos transformados em zumbis, né? Ficção, né? Mas muita gente não considera ficção essa história. Muita gente tem levado essas histórias a sério. E é por isso que muitas pessoas, em diferentes momentos ao longo da nossa história, pesquisaram esse assunto, dessa suposta interferência. David Icke é um deles, falei já várias vezes sobre ele, né?
Ele é o autor do mais famoso, ele tem vários livros, né? O cara vende livro como, nossa, cocada. É autor do Big Secret, né, o Grande Segredo, né? Ele conseguiu um grande número de seguidores em todo o mundo e ele tem as suas ideias, as suas propostas, muitas são grandes, muito interessantes as propostas dele, mas tem muita loucura, né? Eu já comentei nos vídeos passados, ele foi proibido de entrar aqui no Canadá e foi também proibido de entrar na Austrália há pouco tempo, com ingressos vendidos, com tudo. Ele é um showman, mas muito do que ele fala é bom prestar atenção. Como eu digo sempre, ninguém é dono da verdade. Escute um, escute o outro, faça a sua análise, escute meu canal, outros canais, me analise, porque ninguém é dono da verdade. Nós estamos em busca dela. O David Icke, ele tem suas reivindicações, revelações e profecias. Algumas eu já acompanhei, deram certo. Ele previu a criação do Estado Islâmico, muito antes. Ele tinha falado sobre isso, ainda na época do Obama. Ele afirma também que certos líderes mundiais, inclusive a realeza britânica, são alienígenas reptilianos. Aí é que eu acho que ele começa a pegar pesado. E que inclusive mudam de forma e que estão na Terra desde antes da história escrita. De acordo com Icke, esses líderes descendem de gerações de alienígenas reptilianos. É uma raça de cruzamentos híbridos, répteis e humanos. Todos eles centrados ali no Oriente Médio, no Oriente Próximo, aquela região do Iraque, né? Da Síria, etc. E ao longo dos milhares de anos, então, eles vêm expandindo o seu poder em todo o mundo, se espalharam pelo mundo através de uma rede de escola de mistérios e sociedades secretas, criando instituições como religiões, né, para aprisionar mentalmente e emocionalmente as massas e colocá-los em guerra um com os outros. Esse assunto eu discuti lá na série dos vídeos que eu tenho aí no canal, quem quiser olhar lá, que chama a Irmandade da Serpente. Eu pretendo continuar ainda aquela linha de raciocínio do William Branham. Para que ninguém venha dizer que essa conversa é conversa de fanáticos e loucos, é bom levar em conta que ninguém mais do que Carl Sagan, um cientista famoso, ele não era ufólogo, nunca foi, pelo contrário, ele era contra a ufologia. Ele escreveu extensamente num livro chamado Dragões do Éden sobre o complexo reptiliano, esse que encabeça o tronco cerebral, a parte mais antiga do cérebro humano. Ele diz que essa parte é a sede da agressão, do ritual e da territorialidade, desculpem, territorialidade. Ele também da hierarquia social, essas posições sociais em política, em religião, isso tudo faz parte dessa parte do pequeno do cérebro chamado a área reptiliana. E ele diz que esse tipo de comportamento vem evoluído aos milhões de anos de nossos ancestrais reptilianos. Carl Sagan. Depois ele tentou consertar isso mais tarde. Ele equiparava essas características ao comportamento de ancestral, né? Que vem a burocracia, a questão do ser humano ser um ser político. Então a ideia não é nenhuma novidade e acadêmicos falaram sobre isso. Então essa ideia de que alienígenas espaciais querem dominar o nosso planeta existe muito antes de David Icke. E essa força alienígena, seja ela reptiliana ou não, está empenhada em tomar o controle total da Terra. Quando nós falamos dos híbridos, eu vou continuar a falar nesse vídeo dos híbridos e das abduções, que é um assunto complicado. Muito antes, agora já na era moderna, na década de 20, final do século XIX, para entrando no século XX, o jornalista americano Charles Fort, ele declarou no livro dele mais famoso, o livro dos Danados. Aqui está o livro dele, no livro dos Danados. Aqui são a reunião de 4 livros, mas esse livro contém em português sim. Se procurar, encontra o livro dos Danados. Ficou famoso. A frase mais famosa dele nesse livro é que nós somos propriedade. Ele escreve lá, essa frase é famosa dele, de Charles Fort. We are property. Ele foi um escritor americano, desde 1916 até a morte dele em 1932, ele pesquisou e escreveu, chama um grande número de fenômenos anômalos, né? É um termo usado para artefatos e eventos que não têm explicação. O seu trabalho foi o livro de Danados de 1919, e aí ele explica que ele chama de malditos, danados ou malditos, né?
E quer dizer que nós, humanos, fomos excluídos de certos conhecimentos. Tiraram o conhecimento do nosso acesso. Nós fomos proibidos de ter acesso a esse conhecimento. Ele continua dizendo no livro dele: eu devo dizer que nós pertencemos a algo, e que houve um tempo em que esta terra era terra de ninguém, e que outros mundos vieram aqui, exploraram para a caçada, em busca de minérios, por sexo, e colonizaram esse planeta. E lutaram entre si pela posse. Mas agora, o nosso planeta é propriedade desse algo. Ele chama de algo, de alguém. E essa coisa que está aí é dona da Terra. E todos os outros em volta foram avisados. Ele continua, está no livro dele. Eu suspeito que tudo isso seja conhecido talvez por anos, por séculos. E além disso, existem certos indivíduos que mantêm cultos, né, como nós falamos, as religiões, ou ordens secretas, cujos membros funcionam como intermediários para o resto de nós, ou como escravos, ou superintendentes superiores, orientando-nos de acordo com as instruções recebidas de algum lugar oculto e que nós mesmos não sabemos nem qual é a nossa misteriosa utilidade. Nós já conversamos sobre isso, sobre essa utilidade do ser humano, dessas raças arcontes, etc., o alimento espiritual, o alimento energético, por que que o Jeová gostava do cheiro do churrasco, por que que exigem sacrifício de virgens, não? Torturas e torturas antes de sacrificar uma pessoa, arrancar um coração de uma pessoa viva, como os maias, os aztecas e os incas faziam, tortura de jovens, de preferência jovens meninas virgens, isso no mundo inteiro, seja na América do Sul, seja no Oriente, seja na América, seja na Polinésia, deuses que exigiam sacrifícios. É assustador, né? Mas está aí, até hoje nós temos isso. Matar em nome de Deus. Executar, fazer um holocausto em nome de um Deus. Não é o meu. Bom, Ford ele compilou uma grande quantidade de dados cobrindo eventos incomuns que os seus livros estão sendo vendidos até hoje. Eu mesmo comprei agora mais uma impressão. Os seus seguidores fundaram a Fortean Society em 1931 em Nova York. Ela existe até hoje, né, pública, quem quiser procurar ir lá, né? E essas palavras, foi tão forte o trabalho dele que a palavra Forteana, entraram no idioma inglês referindo-se a uma coisa estranha ou inexplicável. Né? Bom, mas quem deu uma arrancada na era moderna, quem deu esse pontapé que explodiu esse assunto no mundo inteiro, foi o jornalista suíço, conhecido por todo mundo, Erich von Däniken, com o livro de 1968, Chariot of God. Em português eram os deuses astronautas. Eles sempre trocam os nomes. Né? Isso fez um sucesso mundial, ele vendeu milhões de livros, né? Vende até hoje. Então ele trouxe um conceito, né? Isso aqui é mais algum livro dele novo. Toda hora ele está lançando um livrinho novo, Erich von Däniken. Incrível o trabalho que ele fez. Cometeu alguns erros no início, se corrigiu, mas é tido para mim, foi quem me trouxe para esse mundo praticamente, foi quando eu li o primeiro livro dele. Eram os deuses astronautas. É uma coisa incrível. Para mim foi uma descoberta. Então ele trouxe esse conceito de que antigos astronautas e visitantes de outros mundos vieram ao nosso planeta durante a Idade da Pedra e ajudaram a fazer um upgrade na raça humana. Essas questões surgem, você vê, Ford, né, Charles Ford, Erich von Däniken, entre outros, depois uma dezena deles, uma centena. E a briga deles é essa, contra essa falta de vontade da ciência convencional para investigar esses fenômenos que não são convencionais. Para os céticos, eles reconhecem que existem antigos mistérios e não conseguem explicar muita coisa. O cara é cético, não acredita em nada, mas também não explica. Não existe como carregar uma pedra de 60 toneladas num tronquinho de árvore com cordinha de cânhamo. Né? Para quem não sabe, cânhamo produz uma corda fabulosa. Cânhamo é da família da cannabis, da maconha. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil produziu muito, toneladas, para a construção de cordas, de cabos para navios. Então, eles reconhecem, os céticos reconhecem que existem, mas eles dizem, não sabemos ainda como é que eles realizaram esses feitos. Estou colocando várias fotos aí para vocês verem. Alguns desses trabalhos, até hoje, são surpreendentes, né? Como é que os egípcios criaram os obeliscos gigantes daquela maneira
Quem for ver como é que esses obeliscos foram parar na Inglaterra, outro na França, na Turquia, o aparato que eles usaram para poder levantar esse obelisco, já na Idade Moderna, no século XIX, vários foram levados para a Europa, e no século XX, é uma coisa incrível, é uma baita obra de engenharia. Não é com pedrinha, com corda e calço de madeira, e segundo os arqueólogos eles só tinham cinzéis de bronze e bolinhas de pedra para fazer as esculturas. Impossível. Então nós temos aí pirâmides, né? Nós temos templos como Baalbek, né? No Líbano, Osírion no Egito, no Cairo, no Egito, o templo de Osírion, ele está abaixo do nível do deserto, foi construído abaixo, ninguém sabe quem fez, não tem hieróglifo, não tem escritura, não tem registro nenhum, eles ficam sem respostas, aí inventam histórias com pedras gigantescas, que não havia como, e pedras encaixadas, como todo mundo que acompanha esse assunto já viu as pedras como são bem encaixadas, de maneira que ela não se desmonte com um terremoto. Nós temos lá em Ellora Cave, na Índia, Baalbek, como eu falei, Pumapunku, né? Angkor Wat, na Tailândia, Borobudur, na Indonésia, que é uma coisa incrível, ninguém sabe como foi feito. Sem contar com as cabeças da Ilha da Páscoa, né? Com as cidades abandonadas, já estão, agora os jornais têm publicado mais de 60 mil ruínas, já foram descobertas na Guatemala, na Costa Rica, ainda estão enterradas na floresta. Né? E todas essas cidades têm uma característica em comum, Eric Modek fala isso e vários escritores também, foram simplesmente abandonadas. De uma hora para outra foram abandonadas. Eles inventam histórias de mudança climática, houve uma seca, simplesmente foram abandonadas, a grande maioria. E não por conquistas, não por guerra, porque não existem registros nem restos arqueológicos indicando que elas tenham sido invadidas ou queimadas, não. Inteirinhas, largadas, simplesmente todo mundo foi embora. Né? Ficam lá nas sombras. Então alguns dias nós vamos ter essas respostas. Eu espero também, muito, que nós tenhamos respostas. Isso vai depender de uma investigação muito grande e incansável de vários ufólogos e arqueólogos outsider, né, fora do sistema tradicional, que estão fazendo essas pesquisas. Em alguns países não é mais permitido. Já tem problemas seríssimos no Egito, em todo o Oriente Médio, é uma complicação para se fazer uma pesquisa. Na América do Sul ainda é mais fácil, mas mesmo assim existem grandes dificuldades. Bem, outros pesquisadores concluíram que a ciência padrão, essa nossa ciência tradicional, pode não oferecer as ferramentas certas para descobrir o nosso passado, qualquer elementos que expliquem esse nosso passado, essas civilizações que desapareceram. Então, após uma vida inteira de pesquisa, o autor Philip Coppens, ele concluiu no seu livro de 2012, The Ancient Alien, que a maneira que a ciência usa para a questão da visita de não humanos ao nosso distante passado não é a abordagem correta, ou pelo menos não é a única. Quando olharmos para esta realidade do jeito que ela é, ao contrário da ciência acadêmica, nós vamos ver como a estrutura da acadêmica é reduzida e que eles preferem trabalhar apenas com aquelas teorias que eles inventaram, na maioria das vezes. Então a questão se nós estamos sós ou não no universo é sempre não, nós não estamos sós. Outro autor, eu já fiz alguns vídeos falando sobre ele, que eu gosto muito, de William Brumley, o livro dele é de 1990, Os Deuses do Éden. Ele disse que começou a estudar as causas da guerra e chegou à conclusão de que os seres humanos parecem ser uma raça de escravos definhando em um planeta isolado, numa pequena galáxia. E ele acrescentou que a raça humana já foi uma fonte de trabalho para uma raça extraterrestre, para prestar culto e trabalhar para eles. A história dos Sumérios, com os Anunnakis, e entre os Amaias também, entre outras civilizações, que prestavam culto para os deuses trabalhando para eles. Quando os espanhóis chegaram na América do Sul, chegaram no México e foram ter contato com os astecas, com os maias remanescentes e com os incas, o ouro não era para eles, o ouro era para os deuses. Eles não tinham nada a ver com ouro. Nós não guardamos lá no tempo dos deuses. Por que essa turma tinha tanto interesse em ouro? Não é? Então a civilização ainda ele continua, o William Brown, ele continua o trabalho dele, também eu falo lá nos vídeos sobre a Irmandade da Serpente, que a nossa civilização ainda continua sendo uma possessão. E para manter o controle da posse, para manter a Terra como algo assim, como se fosse uma prisão, ele diz que eles criaram esse sistema que hoje nós vivemos, sistema monetário, sistema religioso, divisão de países, guerras, etc.,
E ele chama essa turma de os tutores, né? Que nós seríamos então uma sociedade tutelar. E alguns chamam de arcontes, né? Então aí. Então a ideia desses arcontes, a sociedade tutelar, ETs, ou interdimensionais, seja lá quem forem, é criar conflitos sem fim entre os seres humanos, promovendo a decadência espiritual, a humana, impedindo a evolução espiritual e a consequente elevação do nosso planeta. Os tutores ou esses arcontes, eles criam sempre condições de dificuldades físicas ininterruptas. A cada guerra que termina vem uma outra, a cada situação social, política que é resolvida aparece mais uma encrenca. E essa coisa vem durando milhares de anos e continua até hoje. Outro que fala também sobre o assunto é um psicólogo e pastor, né, batista ordenado, Paul von Bard, no seu livro de 2011, que ele fala We haven't never been. Nós nunca fomos. Então ele diz que depois de 360 páginas, né, catalogando evidências de uma possível e antiga visita não humana ao nosso planeta. Ele diz que há evidências suficientes do envolvimento de seres avançados na história da humanidade. E que nenhum estudante responsável do passado, do passado e do presente pode rejeitar essa teoria de boa consciência. E aí tem mais outro, um pesquisador australiano, Paul White, ele viu o envolvimento de não-humanos como base de antigas lendas e mitos em todo o mundo. E aí nós íamos ficar a hora falando sobre cada um. Né? Ele diz que logo depois do dilúvio, do alvorecer do atual ciclo de tempo, né, como ele diz que os egípcios chamavam essa época de Zep-Tep, ou os primeiros tempos. E foi ali que aparece um misterioso grupo de deuses para iniciar com os sobreviventes os rudimentos de uma civilização. Aí temos Tote, Osíris no Egito, Quetzalcoatl, Viracocha, né, aqui na América, lá aí na América do Sul. Então eles têm essas tradições do mundo inteiro, como ensinando os sobreviventes de uma civilização, de restos de uma civilização destruída, a começar tudo de novo. Nós já sabemos que a ciência quebra a cabeça para entender esse elo perdido, porque a nossa humanidade surge de repente já construindo cidades, que é na Suméria, que isso acontece, e no Vale do Indo. De repente estamos prontos, já formando aldeias, construindo pequenas cidades, com estruturas sociais, políticas, econômicas, higiênicas e medicinais, agricultura. Isso foi de repente, da caverna, puf, deu um pulo. E esse é a grande dor de cabeça da ciência ortodoxa. Bom, e se de fato o nosso universo foi povoado por seres não humanos desde o começo, e se esses seres estavam envolvidos na criação do nosso mundo e na educação da nossa espécie, então nós temos a pergunta bem antiga, né? Será que esses visitantes ainda estão entre nós? Será que eles permaneceram ou estão aqui perto do nosso planeta? E qual é a sua agenda? Pois é, essas questões vão levar a um profundo debate. Temos aí uma infinidade de canais de pessoas, livros, reportagens tentando entender ou esclarecer essa questão fundamental. Então, quem controla o mundo? Né? Mas vamos entender como é que ele foi criado também, né? Nós temos aí, a grande maioria concorda que o universo foi criado por algo. Ou seja, um ser celestial, ou deuses como Vishnu, Yahvé, Alá, o Grande Espírito, o Uno, né? Pachamama, e como os ateus dizem também, quem sabe. Mas agora vamos dar uma paradinha nesse assunto, depois eu vou continuar com ele, que isso é um resumão de tudo que eu tenho falado nos outros vídeos. Vamos voltar a falar das abduções, tinha prometido, muita gente tem pedido que eu continue. Eu vou falar aqui sobre um texto que eu tirei do livro do pesquisador David Jacobs. É um dos mais famosos pesquisadores, é um dos pioneiros nessa área de pesquisas sobre abduções e abduzidos. Ele tem escrito vários livros sobre isso, é muito respeitado. Então o livro dele é Walking Among Us, eles estão andando entre nós. Ele diz que pessoas selecionadas aleatórias nos Estados Unidos foram utilizadas para uma pesquisa. Ele diz que com uma taxa de erro de 1,4%, que no mínimo 2%, pelo menos 6 milhões de americanos tiveram experiências com características de abdução. Características, né? Reportam sempre o mesmo tipo de procedimento.
né? Ele disse que isso é uma análise até conservadora. Então não tem como investigar todos esses 6 milhões, né? Dezenas de milhares de pessoas entraram em contato com ele e com a equipe de trabalho dele, relatando suas experiências de supostos sequestros. E cada um deles provavelmente representa muito mais, porque cada um que vai tem 10, 20 que estão ainda dentro do armário, não vão sair dali de jeito nenhum. Como já comentei, quem sofreu esse tipo de experiência fica quieto, não quer muito papo, porque não tem com quem conversar, né? Chamado de maluco, esquizofrênico, etc. Então, o número de abduzidos é muito mais grande, segundo ele. A maioria dos seres humanos que são sequestrados, isso na pesquisa que ele fez, foram sequestrados por seres que viveriam a bordo de OVNIs. Então, continua aqui o relato. Eu estou lá falando sobre o livro dele, né? Todos sejam fisicamente semelhantes ao Homo sapiens, a grande maioria muito semelhantes a um ser humano. Todos têm habilidades mentais que são significativamente diferentes e poderosas, né? E todos eles se comunicam por telepatia e eles usam o que ele chama de acoplamento neural. É um termo, ele é tipo um mind scan, é um scanner mental, né? Os sequestradores, no caso, os ETs, podem provocar emoções que vão do medo ao ódio, ao amor ou à reação sexual. Continuando, né? A maioria dos abduzidos sofre algum tipo de envolvimento neural e quase sempre ficam com esse envolvimento neural, alguma intervenção, né? Isso é tão importante porque isso significa que esses alienígenas podem controlar pensamentos e comportamentos humanos a uma distância limitada, ilimitada no caso, né? Mas agora, sem esse envolvimento neural, o envolvimento neural que ele chamaria seria o implante, a distância é limitada. Eles podem controlar só apenas mentalmente. Olhando nos olhos de uma abduzida a alguns centímetros de distância, ou mesmo tocando as suas testas, eles podem se fixar no nervo óptico e usá-los como um condutor, estimulando vários setores neurais dentro do cérebro, fazendo com que essa pessoa veja ou pense ou imagine estar fisicamente aonde eles quiserem. Esses caras, os aliens, eles têm extraordinárias habilidades neurológicas e telepáticas, e isso é a diferença mais significativa entre eles e nós, seres humanos. Sem essa capacidade, os sequestros seriam extremamente arriscados para eles. É claro, eles têm que dominar, seriam praticamente impossíveis. Embora os alienígenas e os híbridos, vamos daqui a pouco continuar a falar dos híbridos, eles compartilham características centrais e eles não são todos iguais. Nos livros anteriores do David Jacob, ele descreve seres altos semelhantes a insetos, né, com aqueles membros compridões, com pernas compridas, já vimos em alguns filmes, tem sempre essa descrição, né? Seres semelhantes a répteis, olha os reptilianos aí, e os famosos cinzentos, os greys, que também tem uma escala, tem os pequenininhos, tem os maiores, eles têm várias categorias. Isso, com o resultado da pesquisa de David Jacob, ele que pode criar uma grande confusão. Então ele revisou a nomenclatura dele toda, ele estabeleceu tabelas, né, fez uma série de comparações com os relatos de abduzidos, e ele foi formatando isso, fazendo tabelas que eu vou depois colocar no vídeo para vocês verem. Ele diz que falando dos híbridos, todos os híbridos são meio alienígenas, né? Não importa o quanto eles se tornem híbridos. Da mesma forma, ele diz também que identificou híbridos em estágios iniciais que se parecem muito com os alienígenas. E tem híbridos em estágio intermediário que se parecem meio alienígena, meio humano. E os híbridos em estágio tardio, esses já parecem bastante com os seres humanos, que eu falei no outro vídeo. Você pode sentar ao lado de um, estar estudando ao lado de um e não vai perceber, né? Tem algumas diferenças físicas perceptíveis, mas a pessoa tem que prestar muita atenção. Então ele acrescentou que existem diversos, com isso ele põe que existem diversos graus de hibridização baseado em fatores neurológicos que vão desde o estágio humano, né, para os avançados, híbridos mais avançados, híbridos de segurança, os que são encarregados de controlar essa hibridização, que está sendo feita no planeta há muito tempo. A função desses híbridos é ir criando uma condição de assimilação da nossa humanidade. Não como os Borgs, mas alguma coisa assustadora. Bom, David, ele continua, ele diz que pensou
a origem desses seres alienígenas, como é que esses caras surgem, com base na aparência física, nos relatos evidentes que ele recebeu, e nas atividades deles. Ele criou uma hipótese que os caras, os insetóides, parecido com os insetos, que têm membros bem compridos, são desajeitados, ele acha que esses são os mais originais e menos hibridizados, porque eles se parecem pouco com o ser humano. Cada vez que esses alienígenas que se apresentam parecem com o ser humano, vão parecendo mais com o ser humano, são hibridizações que foram feitas. Então ele acha que a morfologia desses mais compridões, desajeitados, são os mais alienígenas, são os mais autênticos. Então ele diz que eles hibridizaram todos os outros a bordo do suposto OVNI, com exceção dos reptilianos. Então, no processo de hibridização, ele inclui a clonagem especial. Quem trabalha com a clonagem, especialmente, são os cinzas, os greys, que é popular no mundo inteiro hoje. A evidência disso pode ser pequena, mas essa inclusão responde a perguntas que até agora eram inexplicáveis, como a exceção desses tipo inseto e reptilianos. Ele diz que, tirando esses dois, todos os outros que existem, que são vistos, relatados, são híbridos. Então seriam esses insectoides e os reptilianos os mais antigos, os originais. Então a maioria dos alienígenas híbridos executam tarefas para as quais foram criados. Eles não parecem pensar além das suas próprias funções particulares. Insatisfação com a sua posição é algo altamente improvável, o cara não reclama. Eles são funcionários dispostos a trabalhar num sistema complexo, à exceção dos híbridos que vivem na Terra, porque isso aí tem que ter um relacionamento completo com o ser humano, né? Mas ele diz que o relacionamento com esses nas supostas naves não acontece. Os aliens, no caso, não têm nomes individuais. Não se chamam Arimatea Gomes, nem Marcos, nem Paulo, não. Eles não têm nomes. Esses nomes parece que são desnecessários na sociedade telepática. E assim os abduzidos, eles que dão o nome de híbridos aos híbridos e humanoides. Então, por causa disso, cada um pode ter muitos nomes. A ausência de um nome reflete a adesão dos alienígenas a uma ética grupal, uma sociedade coletiva. Borgs, parecido. Né? Tem sempre alguém que chefia uma rainha, chefiando toda... Como formigueiro. Exatamente, a mesma coisa. Então, reflete isso aí muito bem, né? A ética grupal é coletiva e essa falta de identidade pessoal e independência dentro do grupo é total. Cada grupo de alienígenas são classificados, né, de acordo com essas funções. Eles têm funções específicas. E a única exceção, o David já continua colocando no livro deles, são os insectoides, e que parece que são os líderes. Eles sempre parecem que estão no comando, são superiores em intelecto, né, e têm uma amplitude maior de compreensão. Eles não têm uma rotina bem ordenada, assim como os cinzas, né, que são bem menos estruturados. Os cinzas são robôs biológicos, são droids. Eles não realizam tarefas comuns, né, eles não trabalham nas abduções. São sempre os cinzas que levam as pessoas pelos corredores, pelos quartos, vão colocando. Às vezes eles realizam exames preliminares, embora esses procedimentos sejam geralmente deixados para os cinzas, os greys. Eles empregam o movimento neural nos abduzidos, né, e têm conhecimento de todo o programa, coisa que os outros são apenas robozinhos. Né? As pessoas abduzidas relatam que alguns insectoides usam roupas que os colocam de uma forma distinta, diferente dos outros, como se vê em filmes de ficção. Os pesquisadores não entendem bem o papel dessas vestimentas, né? E os abduzidos quase nunca descrevem a participação deles em processo de abdução. É possível que eles tenham um status mais elevado que os outros, né? Mas as pesquisas estão em andamento. O David Jacob continua pesquisando. Ele faz essas pesquisas por hipnose. Um especialista em hipnose. Depois vamos falar sobre ele, sobre a ficha dele, para que vocês conheçam. No Brasil tem muita gente que faz isso, mas é muito perigoso. Muito charlatão trabalhando na área, muito oba-oba, muita falta de responsabilidade, gente que quer só aparecer, outros querem fazer um espetáculo. E isso é um assunto muito sério. Você vai mexer com as pessoas que estão participando de uma sessão dessa, pode alterar o comportamento dele completamente. É extremamente perigoso
e tem que ser feito de uma forma responsável, para que não leve, às vezes tem pessoas com problemas mentais, né? E tem os abduzidos que foram abduzidos seriamente que precisam ser atendidos por um especialista, né, que tenha nessas áreas. Ok? Então, continuando o relato do livro dele, ele indica que eles se importam pouco com a civilização humana. Para eles, os seres humanos são uma espécie inferior, quase infantis em sua capacidade de pensar e a quem eles podem manipular a hora que eles quiserem. Não apenas individualmente, mas socialmente também. Eles parecem ter... não tem nenhum senso de moralidade ou ética humana. Isso já foi comentado. Por que eles têm que pensar como nós? Não tem. Embora eles tenham sua própria moralidade característica lá deles. Eles sequestrar uma pessoa é um meio lógico para um fim que eles estão precisando resolver um problema deles, ou para um projeto, ou para uma agenda. Não tem o menor, é como se fosse um psicopata. Depois vamos falar sobre psicopata mais na frente, que tem a ver muito com os híbridos. E assim, é um meio lógico para o fim, né? O psicopata é assim também, né? Eu estou precisando realizar alguma coisa, não importa se eu vou te machucar, se eu vou te fazer sofrer, eu vou fazer porque eu estou precisando. Mas eles têm um certo controle sobre a dor dos abduzidos, né? Então, como eu comentei, nós somos inferiores, né, e prontos para a exploração deles. Esses caras, os mais evoluídos, é o que se comunicam com os seres humanos, quando eles discutem apenas sobre o programa deles. O David Jacob disse que não teve acesso em nenhum caso, aliás, em um único caso que uma abduzida fez perguntas sobre a vida pessoal deles e da sociedade deles, né, do seu local de origem. E eles não falam. Às vezes falam sobre o futuro, nunca dão uma informação correta, como nunca dão mesmo. Não existe isso. Nem previsão nenhuma, é tudo falso, é tudo mentira, é enganação. Ficam o tempo todo se esquivando e não respondem. Então eles têm um cuidado muito grande de não divulgar isso e conversam muito pouco. Eles só conversam, abrem um pouco a conversa quando eles acham que é importante para ele descobrir mais alguma habilidade em comum, né, dentro daquela pessoa que eles estão abduzidos. Eu acho estranho que uma pessoa se controle ao ponto de fazer uma pergunta a eles. Então, eles não estão nem aí com as pessoas que eles usam para criar os híbridos. Também, como eu falei, não expressam culpa ou arrependimento por sua interrupção das vidas humanas. Não têm pouco ou nenhum senso de humor, pena ou tristeza. Eles, no entanto, expressam forte direito de fazerem o que quiserem com os seres humanos. Isso é que é o pior. Eles parecem não entender as emoções e, portanto, não têm empatia nenhuma por nós, né? Esse pessoal que diz que foi, pensando. A grande, uma esmagadora maioria dos casos é nessa área. E se eles têm simpatia, essa simpatia é desconhecida. Mas se eles e outros, se algum abduzido estiver sofrendo um perigo durante um processo, eles podem interromper, né? Então eles controlam essa descarga de adrenalina. Então essa é a chave para entender toda essa fenomenologia da abdução. É complicada, nós só temos esses relatos, que são assustadores. Então, os híbridos são criados para ficar na Terra, são criados para ter funções específicas, né? Eles trabalham, não dormem tanto quanto os humanos, mas esses que estão aqui na nossa sociedade se adaptam, ok? Têm habilidades teológicas maiores, mas estão aí vivendo entre nós, já é o processo final da agenda, pelo menos é o que parece, né? E além disso, eles têm a capacidade entre eles de se comunicar telepaticamente. Hein? Bom, esses são os que tiveram a maior exposição na cultura popular, todo mundo conhece, né? Eles têm sido usados para sintetizar o ET padrão. Nas histórias, nas indústrias de publicidade, tem bonequinho no cinema, desde a década de 80. Mas ele diz que é difícil categorizar os greys em termos de grau de hibridização, né? Saber o quanto eles são híbridos. A melhor maneira de diferenciá-los é por altura e função. Tem de grey menorzinho, tem o maior, tem os compridões, segundo os relatos, né? Então os pequenos cinzas, os pequenos greys são basicamente os ajudantes, são eles que descem à Terra para sequestrar os seres humanos e levá-los a bordo dos OVNIs. A bordo eles ajudam os abduzidos a se despir, né? A remover as roupas, escoltam eles até
local para os procedimentos, etc. E quando o sequestro está quase terminado, eles devolvem essas pessoas, dependendo da sua condição mental, ajudam-nos a se vestir, e eles frequentemente acompanham de volta ao seu ambiente normal. Então são esses greys que usam roupas aparentemente bem ajustadas, quase como peles. Já os altos realizam procedimentos mais complexos, né? Como coleta de óvulos, espermatozoides, implantação de embriões, extração fetal, envolvimento neurológico. Eles são os principais agentes nos processos de abdução, na maioria dos casos, né? Então, algumas pessoas abduzidas descrevem a diferença de gêneros entre greys. Algumas são descritas como mais graciosas, outras têm formas mais femininas. Então, portanto, consideradas femininas. A gente não sabe se são mesmo. A maioria, no entanto, aparentemente não é graciosa, né? E nem exala feminilidade. Esses greys são assumidos como masculinos. Os machos cinzentos e altos podem ser substancialmente mais comunicativos, mas na maioria das vezes eles se envolvem em comunicação mínima com os abduzidos. Eu acho que por hoje é só. Depois eu vou continuar a falar sobre o livro do David Jacob. Vamos falar sobre os reptilianos e com os processos de abdução. Se alguém ficou de cabelo em pé, nossa, vem mais coisa aí. Quero dizer, essa não é a minha opinião. Eu estou fazendo um resumo do livro do David Jacob, que é um grande especialista nessa área. Ele coletou, do que eu li aí, foram coletas de casos que foram relatados a ele nas sessões de hipnose com abduzidos. Ok? Depois nós vamos continuar com os famosos reptilianos. Até já.